Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum trauma? Pense aí. Eu posso apostar que sim. Hoje eu quero ler um texto sobre trauma para vocês. Eu amo ler em voz alta e vou tentar hoje aqui. Vamos ver como eu me saio. Eu me apaixonei pelo trauma, na verdade, por estudar trauma. Ao vivenciar como paciente a abordagem terapêutica do EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento a partir do movimento dos olhos. Eu conto a história todinha no episódio Sinais de um Trauma, que eu vou contar como eu passo a ter dificuldade já depois de bem adulta de falar em público e que eu encontro no MDR o processamento que me leva a superar os sintomas e a cura da ferida traumática. E a partir daí eu passo a estudar trauma, faço psicologia, que já era uma paixão, porque sempre trabalhei com saúde mental, e fiz a formação em MDR. Então, hoje sou terapeuta certificada em MDR. E nessa caminhada eu conheci um autor que trabalha muito trauma, que é um médico que chama Gabor Mate. Eu tenho que pensar para falar a palavra que não é em português. As em português eu já preciso pensar. E que escreveu um livro que eu comprei esse final de semana, O Mito do Normal. Trauma, saúde e cura em um mundo doente. E aí eu encontrei na revista Vida Simples um texto da Rafaela de Campos Melo, que é um texto que é como uma entrevista com esse médico e que eu quero ler ele para vocês. Claro que provavelmente eu vou fazer palpites no meio da leitura, mas a ideia é tentar ler. O texto, o título é Tornar-se Inteiro Novamente. Especialista no tratamento de traumas, Dr. Gabor Mate, defende a cura das feridas emocionais por meio da reconexão com a nossa essência. Nascido na Hungria e radicado no Canadá, Dr. Gabor Mate vestiu jaleco por décadas. Transitou pelos vários setores de um hospital. Viu a dor de perto. Quanto mais testemunhava o sofrimento humano perante as doenças, mais seu inconformismo crescia. Como a medicina convencional pode desprezar os aspectos emocionais e os contextos sociais e familiares dos pacientes? Então, decidiu ajudar as pessoas considerando o todo que as constitui, sem separar a mente do corpo. Autor dos livros O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente e Vício, O Reino dos Fantasmas Famintos, ambos publicados pela editora Sextante. O psicoterapeuta se especializou no tratamento de traumas e vícios, envolvendo-os com a devida compaixão. Porque ele enxerga nosso impulso de fugir da dor, originada do fato de nos acharmos insuficientes, inadequados, indignos de amor, desde muito, muito cedo. E também quão prejudicial é reprimirmos nossos verdadeiros sentimentos em troca de aprovação. Segundo ele, se nos desconectarmos do nosso ser autêntico, adoecemos. Mas podemos fazer o caminho inverso, nos reconectarmos à nossa essência, reconhecer, validar e expressar o que nos mobiliza por dentro. Numa sociedade que nega as necessidades humanas mais profundas, alertamente, precisamos nos cuidar com amorosidade e buscar um caminho de maior consciência. Como você lerá a seguir, ele confia na força regeneradora que nos habita. E aí vem a parte como uma entrevista. Qual pode ser o primeiro movimento em direção à cura emocional? É a pergunta.
A primeira coisa a perceber é que a dor é, na verdade, um sinal. Pode ser o resultado de algumas coisas ruins que aconteceram com você, mas também é um sinal do seu organismo de que ele está procurando ajuda, de que algo está desequilibrado em sua vida, em como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. O primeiro passo é reconhecer a dor, em vez de tentar fugir dela. Ser curioso, perguntar por quê, do que se trata, qual é a mensagem. E a gente tem conversado muito disso, né? Dessa conversa interior, de a gente entrar em contato e não ignorar jamais as nossas emoções, né? Ver aí como é. Onde surgiu isso? Desde quando eu penso isso? Desde quando eu sinto dessa forma, né? A outra pergunta: sofremos por não sermos aceitos do jeito que somos? Aí ele vai responder, né? O maior trauma é não nos aceitarmos por quem somos. O que vem de outras pessoas não nos aceitarem. A origem da palavra trauma é ferida. Ela pode ser física ou psicológica. Uma ferida que não cicatrizou. Porque trauma não é o que aconteceu com você. Não é que você não foi aceito por ser quem você é. O trauma é que, como resultado, você não se estima por quem você é. Essa é a ferida. Então, não é muito bacana, assim, pensar, porque, assim, pensa no, em trauma, né? A gente, a vida inteira vai sendo marcado, né? Fisicamente, psicologicamente, por tudo que acontece. Então, assim, quem nunca subiu numa árvore, caiu e machucou, e ficou o corte, né? Ficou a marca, a pancada. É, eu lembrei que uma vez pulei de cima de casa, pé em cima de um prego, de uma tábua que tinha com prego. Quanta gente fraturou, né? Então, assim, a gente vai vivendo e vai ficando marcas. No campo psíquico também. Mas é como fica no nosso corpo, não é exatamente o que as pessoas fizeram, porque às vezes o mesmo pai e a mesma mãe, por exemplo, com dois filhos diferentes, às vezes vão agir de forma parecida, que a gente nunca faz nada igual, obviamente. Mas a forma como fica marcado em mim é diferente da forma como fica marcado no outro. Então, essa cicatriz, né, essa e aí ela não fechada, ou então imagino que uma cicatriz anormal, como um queloide, né? Igual quando você corta um dedo ou faz uma cirurgia, que a cicatriz não fica lisinha, né? O queloide é uma cicatrização anormal, que é um tecido que cresce em excesso e aí fica dolorido, né? Tem sintomas locais, às vezes. Então, nesse sentido, é aquilo como fica marcado em você. Então, a ferida é você não lidar com aquilo de forma adequada, ou seja, é como se a gente tivesse ter um trauma de ser quem a gente é. Não é algo exatamente em relação ao que aconteceu externamente, mas como ficou marcado na gente. E como a gente passa a, às vezes, não gostar da gente, ou não se aceitar por causa de algo que aconteceu. E aí a gente vai conversar disso, a diferença de traumas, né, que a gente fala com T maiúsculo, que são eventos, às vezes, únicos, mas extremamente marcantes, né, um assalto, por exemplo, a mão armada, ou traumas com T minúsculo, que são coisas que vão acontecendo todo dia ao longo da vida, alguém criticando, nossa, como você, tudo que vai fazer precisa chorar, tudo. Você vai escutando aquilo ao longo da vida, então, é como se fosse uma, né, uma goteira que vai pingando, é uma gotinha de água, mas aquilo vai marcando profundamente e vai criando uma interpretação de quem a gente é, de como a gente vai se percebendo, que vai nos machucando. E essa é a ferida, né, como ele diz. Como o resultado é que você não gosta de ser quem você é. Então, é um trauma de ser quem a gente é, de a gente não gostar do que a gente vê, de a gente não se aceitar. E aí ele fala, porque se eu me aceitasse, não me importaria se você o faz ou não. Isso não me destruiria
ou me machucaria? Então, a maior ferida é a desconexão de nós mesmos. Isso é o resultado de algo que aconteceu mais cedo, porque as crianças nascem com a expectativa de serem totalmente amadas como são. Quando o mundo não é capaz de nos legitimar, não nos legitimamos e passamos o resto de nossas vidas tentando ser aceitáveis ou buscando aliviar a dor. E aí, a outra pergunta: e o que isso tem a ver com adoecimento? Aqui está um ponto que a ciência moderna mostrou e a medicina moderna ignora completamente. A mente e o corpo não podem ser separados. Nossas vidas emocionais e nossa existência fisiológica são uma coisa só. Os centros emocionais no cérebro, o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema hormonal são todos um. Então, isso é muito interessante, né? Agora já é palpite, meu. Porque a gente, essa ideia de que acontece num lugar não afeta, não tem como, né? O que você pensa, o que você sente, todo o corpo percebe, né? Tem receptor para tudo em todo o corpo, né? Tem memória guardada no corpo todo. Então, a ciência já descobriu isso, que a gente não guarda a memória dentro da cabeça, a gente guarda a memória no corpo todo, né? Então, tem até um livro que é, né, O Corpo Guarda as Marcas. Então, a gente entender que esse processo é um todo, que não dá, né? Que quando a gente sente mal-estar em tal lugar, a gente precisa olhar para o todo. Por isso que a gente tem conversado um monte aqui de estilo de vida, né? A gente já conversou sobre epigenética, porque vai nos marcando e o nosso ambiente, tudo que vai, ele vai disparando e o nosso corpo vai reagindo como um todo, né? Agora continuar a leitura. Porém, para agradar aos outros, muitas vezes você tem que suprimir quem você é. A raiva, por exemplo, é uma defesa que protege seus limites. Mas quando você reprime a raiva, também está suprimindo o seu sistema imunológico. Pessoas que têm doenças autoimunes, nas quais o sistema imunológico ataca o corpo, estão anulando suas emoções. Não tem como, né? A hora que você não entra em contato, que você não aceita, ó, tem que parar e conversar, falar o que eu estou sentindo é isso. Lembra que o cérebro não sabe lidar com coisas que ele não nomeia. Você tem que parar, olha, parece que hoje eu estou sentindo muita raiva disso e por isso. Está tudo bem, é normal eu sentir raiva. Raiva é uma emoção que todos os humanos sentem. Então, eu não preciso sentir culpa, vergonha por isso. E aí eu penso como que eu vou encaminhar, como eu vou lidar com aquela situação. Então, não é algo que eu posso jogar para debaixo do tapete, porque o tapete é o nosso corpo, é a nossa alma. E aí, em algum lugar, ele vai vazar, né? Então, em forma de doença, e cada dia mais a gente descobre que as doenças estão diretamente relacionadas também à questão emocional. Então, ela tem um forte impacto, não dá para desconsiderar as nossas emoções, a nossa parte emocional, como a gente sempre quis fazer crer, né? Que ai, você tem a gripe é só por causa do vírus, né? A gente tem todo um conjunto que faz esse ambiente, né, para acontecer as doenças. A outra pergunta: de onde vem essa tendência? Uma das necessidades da criança é ter suas emoções compreendidas, espelhadas e validadas. Mas em muitas famílias ela não tem permissão para isso, então tem que se reprimir. Do contrário, será punida. Que mensagem a criança recebe? Eu posso ser eu mesma e autêntica em me expressar, ou posso ser aceita pelos meus pais, mas não posso ser as duas coisas. Então, nessa lógica de, né, se eu for autêntica, se eu for, o outro não vai gostar de mim. Se eu quiser ser gostada, amada, eu preciso fazer o gosto do outro, né? Então, como se a gente tivesse que escolher isso. E aí ele fala que é isso que eu chamo de tensão trágica entre a autenticidade, que significa sermos nós mesmos por completo, e apego, que é sermos aceitos pelo outro. Idealmente, a criança deve ter ambos, mas não é o que costuma acontecer.
Do que as pessoas desistem com maior frequência, elas não podem desistir dos seus apegos, elas desistem da sua autenticidade e vivem suas vidas assim, completamente inautênticas, porque aprenderam há muito tempo que, se forem autênticas, não serão aceitáveis para outras pessoas. É trágico. E é aí que a dor entra. É aí que a doença entra. Na prática, o que significa trabalhar num trauma? Bem, primeiro, reconhecê-lo. Segundo, reconhecer que não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Quer dizer, ninguém mais pode assumir a responsabilidade. Pode significar falar com um terapeuta, obter ajuda, ler livros sobre isso, ir a workshops, conectar-se com a natureza para experimentar a totalidade das coisas, praticar a atenção plena por meio de yoga, terapias físicas e todas as outras coisas. Ouvir podcast, fazer meditação, né, com o aplicativo que eu falei no episódio de ontem, né, do estilo de vida. Coisas que a gente pode ir fazendo para avançar nesse processo de compreensão e reconexão. Qual a importância da compaixão no processo de liberação de um trauma? Somente quando as pessoas estão na presença da compaixão é que elas se permitem encarar a verdade, que é dolorosa. É doloroso reconhecer que as pessoas que te amavam, ao mesmo tempo te machucavam. Os pais não decidem machucar seus filhos. Eles os amam, mas os machucam de qualquer maneira, porque estão inconscientes, porque eles próprios estão traumatizados, porque estão estressados. É muito doloroso. Não conseguimos suportar a dor. Então, nos desconectamos e continuamos fugindo disso por toda a vida, de todas as maneiras. Quando há alguém compassivo que pode te ouvir, validar e dizer sim, isso realmente dói. Eu te ouço, eu te vejo. Podemos encarar isso e desenvolvermos compaixão por nós mesmos. Ai, gente, como que é lindo, né? Você pensar que você pode encontrar pessoas que podem acolher. Eu acho que é das coisas mais gostosas da vida é poder. Eu amo conversar, né? Mas encontra, e eu encontro muito afeto e lugar de transformação no diálogo. Mas eu amo diálogos onde a gente pode ser a gente, né? Que eu possa falar as ideias como me vem à cabeça. E que daqui 5 minutos eu penso diferente e não tem problema. E o outro consegue lidar com essas incoerências que são super potentes, né? No processo de a gente ir entrando em contato com a gente, mas nesse lugar de validação, de acolhimento, para que as dores emocionais possam serem curadas, né? E nos espaços do afeto, né? É isso tão potente. A outra pergunta, né? Nossas, a última agora. Nossas feridas têm cura? Qualquer organismo, a menos que o destruamos, é capaz de se curar. Assim como as plantas podem se curar, os animais podem se curar. Faz parte da natureza deles. Se o trauma era a desconexão, cura significa se tornar inteiro novamente. Todos nós, enquanto nossas mentes estiverem sãs, somos capazes disso em qualquer idade. É trabalhoso, mas possível. Faz parte da nossa natureza. É assim que é. A gente já conversou disso, né, acho que foi Sinais do Trauma mesmo, que o corpo tem tendência para autocura, então você cortou o dedo, não fizer nada, ele vai sarar. E que isso também serve para a nossa mente. Às vezes dá errado, fica uma cicatriz errada, a ferida fica aberta porque está ali precisando ser olhada, tirada a ferpa, né, ou a infecção que está ali. Mas a partir do momento que a gente lida com isso, ela pode, então, e esse processo de reconexão com a gente, de gastar tempo, e aí foi por isso que eu pensei esse processo diário, de ter um tempo para a gente olhar para a gente, para pensar sobre o que a gente faz, sobre como que a gente está impactando no mundo, como o mundo está impactando na gente, para a gente escolhendo um dia de forma diferente,
para a gente entrar em contato com quem a gente é, mas eu acho que mais ainda com quem a gente está sendo e quem a gente pode ser. Porque eu não acho que tem essa pessoa que a gente é e que já está pronta e que é só eu entrar em contato, mas que eu posso ir fazendo coisas do meu gosto, e me reconstituindo, e me construindo, e me tornando quem eu quero ser, e não quem o outro quer que eu seja. Mas para isso eu tenho que entrar em contato com o meu querer, o meu desejo, e olhar o quanto eles estão alinhados. A gente já conversou disso, né? Você quer o que você deseja? Então, no processo diário mesmo, que a gente vai avançando para se escutar, para se ver e para fazer escolhas, para a gente poder ir modificando e construindo o que a gente deseja. Eu quero bem logo conversar sobre os sentidos, né? A gente achava que a gente só tinha 5 sentidos, né? Que é o olfato, a visão, o paladar, né? A audição, enfim. E hoje a gente sabe que tem outros, e que é essa percepção que a gente tem do corpo da gente, do nosso corpo no mundo. E o quanto isso é importante. E que a gente nunca olhou para isso, às vezes a gente nem sabe que tem outros sentidos para além desses 5 básicos. Então, acho que entrar nesse lugar de entender, e o que vocês puderem, tem vídeos desse médico contando de um monte de doenças que cada dia mais descobre que tem uma relação direta com essa dor psicológica, com o trauma, com as feridas da nossa alma, e que a gente não entra em contato, que a gente não consegue lidar com elas, e que elas vão nos movendo e vão nos levando para o adoecimento, né? Que o corpo vai dizendo, olha, tem uma ferida aqui, alguém precisa fazer algo, e vai se manifestando, às vezes, em forma de doença, de outros jeitos. Eu sou a Cibele, e este é o Insights Pedagógicos.